falando nisso, eu quero saber, Renata, você já teve experiências sobrenaturais? Caramba! Olha. Essa é uma pergunta. Cara, pensando assim, né? Eu sempre fui também muito dessa questão de energia. Eu acredito que a gente não tá sozinho, eu acredito muito em energia, mas eu acho que o que é mais, assim, que eu lembro mesmo é de quando uma cachorrinha minha de infância faleceu. Pode até ser engraçada essa história, mas ela morreu e depois eu vi ela. Tipo, eu vi que ela tava ali e isso... Quando eu vi isso, me trouxe uma sensação de congelamento, assim, de medo, porque, tipo, eu sabia que ela não tava mais lá e eu conseguia ver ela totalmente materializada. E eu falava, que é isso? Assim, o medo, né? Tipo, que não entendia muito bem. E ela ficou ali por algum tempo? Ou foi questão, tipo, de, Não, ela segundos? ficou... Sério? Ela ficou do lado da minha cama. Ela tinha falecido alguma semana, 2 semanas antes. E ela ficou do lado da minha cama, assim, pedindo pra subir na minha cama. Eu acho que isso daí, toda essa questão me trouxe um pânico, um medo, assim, que eu fiquei congelada, daí eu não conseguia me mexer. É sério? Assim, eu não sabia disso. Eu acho que eu nunca contei. Não, acho que eu nunca contei isso. Eu acho que só minha irmã e minha mãe sabe, enfim. E aí eu lembro exatamente que a gente acordava 6 horas da manhã pra ir pra escola, na época. A gente morava em Londrina. E você tinha quantos anos, mais ou menos, isso? Tava na 4ª ou 5ª série, eu acho. Uns 8, 10 anos, por aí. Isso. Uhum. E a hora que deu 5h59, que o despertador tocou, tipo, pá, acabou. Sumiu, aí minha irmã acordou e tal. Aí eu falei... Aí eu acho que quando ela saiu, assim, aí eu saí correndo e fui chamar minha mãe. Depois eu vou conversar com ela pra ver se ela lembra disso. Mas eu lembro muito dessa história, assim, que foi... algo, sabe, de medo, assim, tipo, não sabia muito bem o que era. E também não sei se isso foi um sonho ou que... É difícil, né? Essa questão de você entender, às vezes, né? Mas, assim, fora essa... Que eu me lembre, não. Não? Não, assim, eu tive já sonhos... Lúcidos. Sonhos Ai, lúcidos, sim. Já deitada. Assunto agora. Vamos ficar aqui o resto da noite, gente. Sextou aqui e tá tudo bem. Tá tudo bem, você tem entrevista amanhã, mas tá tudo... Ó. Enfim, e aí, tipo, eu lembro que eu tava dormindo, tipo, numa cama, deitada na cama do meu quarto, e eu tava sonhando, e eu senti, assim, que meu corpo saiu, minha alma saiu, isso, viagem astral. E aí eu conseguia andar, assim, nos cômodos da casa e viajar entre as paredes, e eu via as coisas, e aí eu falava, caramba... Uma coisa muito louca, muito, muito louca mesmo. Acho que essa foi, assim, uma das que eu lembro também. E isso aconteceu várias vezes? Não. Aí eu até comentei com a minha mãe, porque nela... A minha mãe é espírita também, isso, né? aí eu falei assim, aconteceu isso e tal. Ela falou assim, isso acontece quando você tá, tipo, num estado de espírito muito bom e leve. Nossa, não que é, delícia. Né? Que dizem que, né, que quando você tá muito conectado com a questão material, com a questão mundana, digamos assim, você não consegue libertar muito seu espírito, né? Desprender e tudo mais. E você? Deu pano pra manga, né, amiga? Nossa, eu tive muitas experiências. Assim, eu vou contar as mais fortes, né? Tipo assim, quando começou, assim, que eu me lembre, acho que foi quando eu já era adolescente. Eu tinha 13 anos e eu lembro que minha avó e minha tia, elas tinham chegado na minha casa, a gente já morava aqui em Maringá, elas ainda moravam em Campo Mourão, né? Minha tia morava em São Paulo, mas as duas acabaram se juntando e vieram pra cá. Não sei como, não sei qual motivo, mas vieram. E aí eu lembro que eu fui ajudar eles a tirar as malas, né, do carro e tal. E era umas 9 da noite, por aí. E aí, na hora que eu tava saindo, tirando as malas do carro e indo pra casa, eu olhei no céu e por cima da casa, assim, passou uma sombra preta, assim. E a reação que o meu corpo teve, tipo assim, aquilo é muito louco pra mim, porque a minha pressão caiu, eu comecei a passar mal, eu achei que eu ia desmaiar. Caramba! E aí, eu falei pra minha mãe, tipo, a minha mãe me viu branca,
E aí minha mãe perguntou o que tava acontecendo e tal. E eu falei assim, mãe, eu vi uma sombra passando e tal dela. Calma, senta aqui, ó. Aí elas falaram assim, eu acho que a pressão dela caiu e tal. Traz sal. Sim. Daí começaram a trazer as coisas com Sim. sal, não sei o que. Eu comecei a comer e tal. Daí passou. Depois dessa vez... Mas e elas não falaram nada? Você não falou nada? Não falaram nada. Porque, tipo assim, o meu irmão, ele sempre foi mais novo que eu, né? Ele nasceu quando eu já tinha 7 anos. E o meu irmão, ele vê coisas aleatórias, assim, desde sempre. E ele falava pra mim, pra minha mãe, pro meu pai. Eu olhava aquilo e falava assim, cara, isso aqui não tá normal. As coisas, você fala. E meus pais fingiam paisagem. Eu falei, mãe, caramba, todo mundo tá me tirando aqui, ninguém tá me ouvindo. E aí eu peguei e falei assim, cara, vamos que vamos, né? Vamos seguir na vida. Daí ninguém falou nada. E eu deixei passar também e tal, mas sempre fiquei com aquilo na cabeça. Daí passou um ano, mais ou menos, já era outra casa que eu morava. Eu lembro que a minha porta, assim, ficava de frente pro meu guarda-roupa e ele tinha um espelho. E eu lembro de uma vez que eu tava entrando, eu fechei a porta, quando eu olhei pro espelho, passou uma sombra branca dessa vez. E aí eu falei assim, ok, não falei nada. Fingi loucura, beleza, coisa da cabeça. Continuei lá de boa. Aí teve outros dias, outras experiências nesse mesmo quarto, nessa mesma casa, onde, por exemplo... eu escrevia muito. Eu era uma pessoa... A gente sempre gostou. Sempre gostou muito de escrever. Então eu escrevia muito. Talvez eu estivesse até escrevendo carta pra você nesse momento. E aí eu deixava meus cadernos, minhas caixas abertas em volta. E as folhas passavam. Sozinhas aqui. Ou a caixa abria aqui. E eu falava, cara... Ok. Vida que segue. Vida que segue. Vida que segue. E aí eu lembro que também teve uma vez que eu ouvi gato dentro da casa, mas não tinha nada. A Heloísa estava comigo esse dia. Teve uma outra situação que eu acho que você lembra. Você estava comigo, eu acho que esse dia. Da bruxa? Não é da bruxa. A da bruxa vem depois. Da bruxa vem depois. Você lembra do rato? Da ratazana? Desse tamanho? Sim. Nessa noite, antes de você ir lá pra casa... Eu tinha sonhado que tinha... Eu acordava no meio da noite, eu erguia, assim, o edredom e tinha muitos ratos em cima da minha cama. Que horror! E aquilo, tipo assim, me deu uma agonia muito grande. E aí eu lembro que daí você foi lá em casa. Sim. E a gente olhou pra janela e tipo, tinha um rato gigantesco desse tamanho, disso. assim, em cima de um pau, assim. E eu falei, meu Deus, fecha a janela, fecha tudo! E a gente saiu fechando. Pá, 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 pá. E aí teve a situação da bruxa que você lembrou. Sim. Você conta? Cara, essa da bruxa foi muito doida também, porque a Jana tinha uma boneca. Era uma boneca? Era um adorno, né? Era uma bruxa de porcelana que ficava pendurada, tipo, no teto, assim. Isso, numa vassoura e tal, né? E ela tava numa vassoura. Daí a Gia pendurava lá no canto do quarto, do teto, assim, bem no canto, né? Sim. E ela sempre olhava pra frente, assim, olhando pra vassoura. E aí a Gia... Nossa, dormi na casa da Jana, tipo, todo final de semana. Era a segunda casa, era de praxe. Aí a gente saía da escola na sexta, assim, já ia pra casa. Aí ia pra escola na segunda, lá de casa. Sim. E aí, daí a cama dela tinha um colchão no chão. E, tipo, não tinha cama, era colchão no chão. Isso era muito massa, porque a gente deitava, né? E... A gente ficava super à vontade, né? Muito. O quarto inteiro era colchão, praticamente, né? Sim. E aí, a gente conversando... E aí eu lembro que a Jo tava de frente pra mim, assim, e eu tava meio que de frente pra janela. Então a Jo tava de costa pra bruxa que tava pendurada no canto do quarto. E eu não lembro o que a gente tava conversando. A gente tava batendo papo de adolescente, coisa aleatória. Aí eu olhei assim, daí eu olhei pro lado e eu vi, assim, a cabeça da bruxa virando e olhando pra gente. Eu olhei assim, eu olhei pra Jan, aí a Jan... Ela mexeu a cabeça, né? E detalhe que eu tava de costas pra bruxa, eu não sabia nada. Foi muito isso. Ela mexeu a cabeça, né? Aí eu... daí a gente... Tira a bruxa do teto, taca dentro do guarda-roupa, fecha a porta. Foi muito isso. Amarra a porta. Ela mexeu a cabeça. Ela mexeu a cabeça, né? Eu tenho essa cena, na minha memória, nítida, cara. Ela mexeu a cabeça, né? Isso
Nossa. Sim. Cara, nossa, altas experiências. E aí, depois disso, tipo, mano, tive também sonho lúcido, tipo assim, teve, eu acho que até paralisia do sono que chama essa situação que eu tive, tipo, eu acordei e eu lembro que no sonho eu tava conversando com uma garota, ela tinha o cabelo bem curtinho, tipo, igual o meu tá hoje, assim, tipo, preto, assim, curtinho, e aí eu lembro que ela pegou e falou assim, eu lembro que a gente tava conversando, daí eu falei assim, da sua mãe, dela, da minha mãe morta, e na hora que ela falou assim, da minha mãe morta, eu acordei. Janine! E ela tava aqui na minha frente, Não. assim, ó. Mano, eu juro, esse dia eu fiquei apavorada, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E depois disso, no mesmo apartamento que eu morava, eu já era adulta, né, já tinha minha filha, aí eu lembro que eu tive... eu acordei, né, sufocando mesmo, porque nessa casa, por questões, tipo, de mofo, gente, mofo faz muito mal pra saúde. Se sua casa tem mofo, cuidado. Você tá começando a tossir, a garganta trancando, é o mofo. E o mofo trancando minha garganta, beleza? Daí um dia eu tava dormindo de boa, o mofo trancou minha garganta, eu acordei, tipo, apavorada assim. E eu tinha a sensação, tipo, de alguém puxando, me arrastando pelo corredor da minha casa, assim, porque eu morava num kitnet. Então era o meu quarto, e meu quarto dava de frente, assim, pra porta de saída. E era como se alguém estivesse me puxando por lá. E a hora que eu despertei, de fato, eu senti a mão segurando no meu pé. Mas essa sensação eu também tive lá atrás, quando eu tinha 13 anos. Caramba. E a minha mãe tava dormindo comigo. E eu acordei, tipo assim, esfregando uma perna na outra, assim. Tem alguém segurando minha perna, tem alguém segurando minha perna. Então, assim, eu tive muitas. Nossa, eu ficar aqui, eu fico a noite inteira. Caramba! Teve uma outra situação que eu já morava com o Anthony. A gente já tava uns 2 anos morando junto. E eu lembro que o liquidificador, eu tava limpando a mesa, o liquidificador tudo assim, e ele tava fora da tomada. E do nada ele ligou fora da tomada. Então, assim, são coisas que eu não sei explicar. Sim. E eu só acredito, assim, no sobrenatural, em todas essas coisas, porque de fato aconteceu comigo. Tiveram várias coisas, teve coisa até que aconteceu com ele, que ele não gostava que eu falava, né? Por exemplo, eu tô sentindo alguém sentando na cama. Sim. Que eu sentia como se a cama afundasse, assim. Sim, já senti isso também. Já? Aí, ó, você já teve várias experiências, então. Sim. E eu falava isso pra ele, ai, cala a boca, você sabe falar essas coisas, não desse jeito, né? Mas é como a gente interpreta, né? Sim. Não é nada. Né? Aí eu, tipo assim, beleza, não vou falar mais. Aí teve uma época que a gente brigou e tal, daí ele ficou lá em casa sozinho, ele tava deitado na cama, daí ele... Ai, eu acabei de sentir um negócio sentando aqui na cama também, não sei o que. Então, assim... experiências tivemos, entendeu? Sim. Muitas. Teve uma situação em específico que foi, acho que uma das últimas. Porque assim, eu sempre neguei isso. Os meus pais também são espíritas, igual a sua mãe e tal. Então, eles sempre falam, Janine, a espiritualidade está te chamando. Meu irmão já trabalhou na mesa também. Todos eles trabalham na mesa, né? Só que daí eles sempre falavam, né? Agora eles pararam, graças a Deus. Mas, tipo assim, sempre falavam, a espiritualidade tá te chamando, tá te cobrando, não sei o que, não sei o que. Eu, não quero, não tô afim, não é agora. Quem sabe mais pra frente, sim. Não tô no time. E aí, essa última vez que aconteceu, foi acho que em 2019 e tal, eu tava dormindo e eu tive um pesadelo muito ruim, onde 2 pessoas me torturavam até a morte e tal, tipo, de uma forma muito cabulosa. E aí eu acordei, e aí eu já tava acordada, eu ouvi as portas dos meus armários da cozinha bater. Olha, só de você falar me arrepia. E eu fiquei congelada na cama, eu falei, meu Deus. Aí eu comecei, tipo assim, tira isso daqui, eu não quero, por favor. Não. É muito, tipo, é uma sensação muito difícil. Eu quero tirar isso aqui de perto de mim e tal. E aí eu comecei a pedir muito pra que isso me libertasse e tal, saísse lá de casa, que eu não queria mais experiências assim. E acabou que eu não tive mais. Desde então, já faz muitos anos. Mas assim, eu só quero experiências boas agora, igual, tipo, meus elementais, as coisas da natureza. Boa. E é sobre. E tá tudo bem. Tem algumas perguntas